Militar e venho apresentar para vocês o projeto Cabaça dos Saberes, juntamente com a Prefeitura Municipal de Santa Maria. Esse projeto que abordará a parte da história da capoeira, seus fundamentos, suas maiores personalidades e também os seus toques e cantigas de capoeira. Tá? Então, eu sou mestre militar, como eu já tinha falado, tenho 32 anos de capoeira, temos de uma ancestralidade de capoeira de rua, que veio com meu mestre Biriba, mestre Índio da Bahia, mestre Pelé da Bomba da Bahia, o falecido mestre Bugalho, falecido mestre Valdemar Rodrigues da Paixão e falecidos mestres Siri de Mangue, Talabi, Piripiri e Siri do Mangue. Tá? Então essa faz parte da nossa ancestralidade, um dos pilares da africanidade, outro dos pilares, né, é a ludicidade, onde se aprende brincando, o outro a oralidade, que é isso que estamos fazendo, passando aquilo através da nossa oralidade, nossos conhecimentos de capoeira. E outro, né, que em outro momento irei apresentar, que será a roda de capoeira, que é a circularidade. Tudo que é africano, tudo que é de origem afro, vem do círculo, ok? Então, a história da capoeira, ela se confunde um pouco com a história do Brasil, né? Porque a capoeira nasceu no Brasil, né? do escravo em ânsia de liberdade. Alguns períodos da história do Brasil são necessários abordar para que vocês entendam, né? Desde a sua descoberta do Brasil, seu período de independência, período de república, e esses períodos todos afetaram a capoeira de alguma forma, porque a capoeira, como eu falei, ela está entrelaçada na história do Brasil, seus momentos, e todas as suas transformações vieram de momentos políticos, né, e sociais que o nosso país vivia. Então começaremos com o descobrimento ou invasão do Brasil, como podemos falar, né, quando chegaram no Brasil e avistaram a terra, já vêm os primeiros escravos juntos. Tá? Então o Brasil começou a crescer, ok? Nesse período, muitos países estavam com ambições do Brasil, as nossas riquezas. Tá? Então o Brasil tinha as expedições, né, que visavam a explorar o nosso litoral, descobrir nossas riquezas, tá, nossas fronteiras, e também outra função era capturar os negros rebeldes, os negros escravos, né, como eles falavam, né, que fugiam para os seus aglomerados chamados quilombos. Tá? Então, nesse período, o negro era severamente punido e levado à força senzala. O Brasil teve dois momentos que foram as invasões holandesas, 1624, 1630, tá? Que nesse período essas invasões elas propiciaram que o negro pudesse fugir, né? Porque o Brasil tinha um efetivo de homens pequeno, e essas expedições foram todas voltadas, esses homens aliciados, para expulsar os holandeses. Então, nesse período, o negro aproveita e começa a fazer os seus grandes aglomerados, chamado quilombo, né? Onde era um território livre, um território de liberdade. Tá? Esses quilombos tiveram uma importância muito grande na história do Brasil, né? Onde surgiram grandes líderes como Gangazumba e Zumbi dos Palmares. Né? Gangazumba, o primeiro grande rei dos Palmares, ele liderou, e nesse período ele foi chamado, né, a um acordo com o governo geral do Brasil, e neste acordo ele não era um acordo muito bom para os negros. Né? Então, um jovem guerreiro, né, Zumbi, ele não aceita este acordo com o Zumbi com o governo geral, e segundo o que consta nos relatos históricos, né, o Zumbi ele passa a assumir o comando das tropas, né, dando
pegando seus guerreiros mais fiéis e assumindo o comando de Palmares. Tá? E quem foi Zumbi? Quem foi esse grande líder, né, do Brasil? Esse grande rei, né, na verdade, talvez o único rei que o Brasil realmente teve. Né? O que consta a história, o Zumbi dos Palmares nasceu livre no Quilombo, tá? E mesmo no acordo com Gangazumba, ele seria considerado livre porque os negros que nascessem no Quilombo seriam livres e os demais deveriam ser capturados novamente e levados às senzalas. Tá? Zumbi foi capturado, ainda menino, e foi levado e criado por um padre. Né? Nesse período, ele aprendeu, né, inclusive ler, escrever, que era raro na época, e com 15 anos ele foge para o Quilombo e procura, né, a sua liberdade e ajudar seu povo. Ele é adotado, né, criado pela família do Gangazumba, né, e passa rapidamente a ser um grande general das tropas de Gangazumba. Né? Como eu já tinha falado, ele acaba tomando poder e esse período o Quilombo começa as suas batalhas mais severas, ok? Porque o Quilombo dos Palmares ele era um problema para o governo geral. Tá? Muitos negros fugiam, não voltavam. E onde viviam esses negros nesse Quilombo? Os negros viviam, né, em comunidades chamadas de mocambos, né, que eram as vilas, e eles trocavam produtos com os colonos mais pobres, eles barganhavam também com os índios, pelo que se tem. Então, na verdade, o Quilombo ele se torna uma grande república, na verdade. Né? Ele tinha Então, o Quilombo passa a ser um problema para o Brasil, para Portugal. Tá? Então, em uma carta enviada, já se queixavam que seria o primeiro relato, lá por volta de 1650, da capoeira no Brasil. Né? Que seria um relato destinado ao rei de Portugal, se queixando dos negros revoltosos que atacavam com pulo tal qual macaco, marradas tal qual bode, né? E atacavam os oiteiros de mato, onde também é chamado capoeira, ok? Então é o primeiro relato de capoeira que você tem escrito. E a capoeira vai crescendo. Então era a única arma que o negro tinha contra o seu dominador, o branco, né? Contra a escravidão infame que assolava o Brasil. Então a capoeira vai se desenvolvendo e através da captura desses negros, voltando para a senzala, ele passa a ensinar os seus irmãos na senzala, só que o negro era considerado uma peça e muito caro, né, para o senhor. Então o negro ele passa a disfarçar a sua luta em dança, porque o negro não podia lutar por ser podia ser uma rebelião, uma luta, e também não podia se machucar, pelo fato, né, de ser muito caro para o seu senhor. Né, todo mundo ganhava com tráfico. Né, era um pouquinho, um quinhãozinho para cada um, né, o imposto. Então, o negro se torna uma fonte de renda. E também, né, foi o braço que construiu essa nação. Logo, ele começa a disfarçar. Quando o feitor chegava na senzala, e tá os negros lá que eles falavam das brincadeiras de Angola, ele disfarçava a luta em dança. E aí começavam só a gingar. E a capoeira vai ganhando corpo. Ela começa a nascer no ritmo do atabaque primeiro, ritmo de Ijexá, e depois, né, através dos negros de ganho, que podiam vender os produtos nas feiras livres, que colocam o berimbau como instrumento de anúncio. Né, nos seus períodos de folga, era permitido que o negro pudesse fazer seus rituais, até mesmo a sombra, e começa o berimbau a ser incorporado à capoeira. Hoje, o berimbau se torna o principal instrumento. Hoje, o berimbau é o principal instrumento da capoeira. Não existe roda de capoeira sem berimbau. Tá? Existe, pode ser maculelê, jongo, samba, qualquer outra cultura afro, menos capoeira. Capoeira tem que ter o berimbau. Tá? Então, o berimbau ele se torna o principal instrumento
da capoeira, é o instrumento rei. A palavra gunga já diz isso. Tá? Então, a capoeira vai ganhando o ambiente urbano e vai se tornando um problema cada vez maior para a coroa. Tá? Sendo que em 1808, tá? A família real vem para o Brasil, né? Não por sua própria vontade, mas vem corrida, né, da Europa, e se cria todo um corpo para receber essa coroa. A figura da polícia é instituída também, e no primeiro período ela visava também perseguir esses capoeiristas, né, que era esse problema. Como resolver esse problema? Era mandar esses capoeiristas para frente de batalha, nessas revoluções, várias revoluções que tivemos aí pelo Brasil, né? E nessas revoluções o negro via como bucha de canhão, né, na frente, e inclusive em algumas batalhas se criou a Companhia de Zuavos, onde essa companhia era criada por decreto imperial, e ela tinha finalidade de aliciar somente capoeiristas, né? E só que esses capoeiristas, isso funcionou como uma faca de dois gumes, né? Durante a Guerra do Paraguai mesmo, esses negros se mostraram com grande valentia, e os que voltaram como heróis de guerra. Aí começa a figura do capoeirista, do valentão, que andava com chapéu de aba larga, um lenço de seda no pescoço, né, que dizia que protegia, além de proteger o suor do colarinho, o colarinho do suor, protegia da navalha, que a seda não corta a navalha, né? Mito ou não, era uma coisa que existia. Também o sapato, que era, né, do negro liberto, característica, e o andar sempre gingado, tá? Sempre preparado. Então essa era a figura do valentão. E um brinco, né, de ouro, uma argola de ouro na orelha esquerda, que era símbolo de valentia. Aí começam essas revoluções mais urbanas também, mais políticas, Partido Republicano, Partido Conservador, e os dois aliciam esses grupos ou maltas de capoeira, sempre chefiados por um capoeirista, às vezes um mestiço, que tinha liberdade e chefiava essas maltas, que tinham um certo poder, né, com esses capoeiras, né? Então, vários períodos no Brasil, inclusive depois do término da Guerra do Paraguai, onde aquartelaram os oficiais brasileiros, os mercenários, que não queriam o fim da guerra porque deixavam de ganhar, e os jovens nacionalistas recorrem a esses capoeiristas e eles invadem esses quartéis e libertam esses oficiais brasileiros. Então isso é uma contribuição muito grande, né, que a capoeira teve, né, para a nossa história do Brasil. Momentos que nós estudamos na escola, né, mas agora essa história está sendo recontada, graças a Deus, estamos tendo a oportunidade de ter. Assim como aqui a nossa Revolução Farroupilha, né, onde temos na nossa concepção falsos heróis, e os verdadeiros heróis, que foram os lanceiros negros, foram deixados à margem da história, né? Então nós temos um período muito difícil para a capoeira, um período muito difícil para o negro. Começa na nossa parte histórica mesmo. Nossa primeira Constituição do Brasil já proibia o negro de acesso ao estudo. A nossa primeira reforma do ensino, que se não me engano se chamou Reforma Couto Ferraz, em 1854, né, onde no artigo 69, os negros e portadores de moléstias eram proibidos de ir aos bancos escolares, né? Isso já vinha também, né, de uma forma da monarquia, sabia que a abolição da escravatura seria uma coisa iminente a curto ou longo prazo, e foi se preparando para a escravidão. De que maneira? Deixando o negro em condição de mendicância, né? Tirando o seu poder de ascensão, que seria o estudo, né? Tirando o seu poder, o acesso à terra, pela Lei de Terras de 1850, onde quem não tivesse um poder aquisitivo não poderia ter terras. Então, vem depois a abolição da escravatura,
e o negro, né, foi jogado somente aberto a senzala, né? Aí até se fala do papel da princesa Isabel, que tinha uma ideia de fazer uma reforma agrária, ela e Conde deu, mas isso ficou só na história mesmo, né? Porque não ocorreu. Então, na verdade, se a princesa Isabel ficou como uma grande abolicionista, né, que não se tira seus méritos, mas a abolição da escravatura ela era um processo inevitável ao Brasil, né, sendo que os navios, o tráfico de negros já era proibido em águas internacionais, os navios ingleses perseguiam, e então o Brasil foi o último país, né, a abolir a escravatura, e nós já tínhamos, acho que mais de 45% da população brasileira negra, né? Se não me engano, dá 12 milhões. Né? Então, e negros foram traficados da África para todas as partes do mundo. Mas a capoeira só surgiu no Brasil. Né? Então, você vê que a capoeira é filha de pais africanos em território brasileiro, o que torna a capoeira afro-brasileira. Tá? Aí se ela incorpora alguns elementos depois desse período de batalhas, como a navalha, que não é um elemento africano, né? O próprio facão, né? Jogo de facão, vão sendo incorporados, né, certas coisas dentro da capoeira, e a capoeira vai se criando um corpo, né? Ainda essa arte marcial nova, essa luta de resistência do negro. Tá? Então, o negro, nesse período pós-abolição, que se torna outro período muito difícil para o negro, tá? O negro é jogado à condição de mendicância e você vai aos portos, às feiras, né? Mendigar serviço, e o negro começa a usar a sua própria malandragem para poder sobreviver. De que maneira? Se disfarçava de mulher, assaltavam carruagens, né? Tropas que vinham, aí quando eles vinham achando que era uma mulher, ele saíam os negros e assaltavam. Eram leões de chácara, de bordéis, de coronéis, né, que tinham esse poder político. Então, a capoeira começa a ser um produto marginalizado. Tá? Um ano depois, né, da abolição, nós temos a proclamação da República, né, 15 de novembro, e Marechal Deodoro da Fonseca, então, ele viu uma maneira, né, de se vingar desses capoeiristas também, porque a capoeira ela serviu tanto para o Partido Republicano quanto para a monarquia, com essas maltas. De que maneira? Eles apoiavam a escravidão? Não. A capoeira, o negro já era malandro. Ele começa a barganhar politicamente. Então se diz, até defendem que algumas leis abolicionistas, né, talvez a do sexagenário, Vento Livre, tinham sido trocas de favores entre essas maltas de capoeira, que tinham poder político, e o Partido Conservador. Tá? Então vocês veem que na verdade, essa malandragem do negro, ela sempre teve incorporada a capoeira. Então a capoeira, ela se usa do momento. E com a abolição da escrava, com a proclamação da República, tá, a capoeira passa, né, a ser criminalizada oficialmente. Quando, em 31 de outubro de 1889, no primeiro Código Penal do Brasil, se tratava lá dos capoeiras e vadios, decreto 847 e artigo 402, tá? Então esses capoeiristas eram presos, né? Quem fosse estrangeiro era deportado, muitos incidentes diplomáticos aconteceram, né? Quase a queda do ministro devido a intervir por um rico fidalgo português que era capoeirista. Alguns foram presos na ilha de Fernando de Noronha, nunca mais voltaram. Então a capoeira começa a absorver toda a falsidade e funcionar como um teatro. Então aí vem esse período da capoeira Angola, onde esses capoeiristas começam a usar toda essa falsidade, essa malandragem e usar na capoeira. Só que a capoeira também começa a ficar mais folclorizada, a perder também um pouco seu caráter de luta, e começa um período onde começa a surgir algumas coisas, como a perseguição dos capoeiristas pela polícia,
Aí surge lá o toque de cavalaria, onde os capoeiristas estavam jogando, chegava a tropa montada, os capoeiristas fugiam, né? Então um sempre ficava no alto morro, avistando a tropa montada e tocava a cavalaria, né? Então, esse período é um período onde a capoeira, até 1920, 30, começa as maiores repressões da capoeira, sendo que o capoeirista fosse pego praticando capoeira era atado no rabo do cavalo e chicoteado até o quartel. Então surgiam brincadeiras, né? O capoeirista era já mais fácil já fazer capoeira perto do quartel. Tá? Então, esse período surge grandes figuras como o Mestre Pastinha, né? Que nasce em 1889 e começa a praticar capoeira. Besouro Magangá, que vem a ser também da minha raiz de capoeira, e Besouro, o valentão que não aceitava aquelas agressões que tinham aos capoeiristas, aos negros, né, que trabalhavam, muitas vezes não eram pagos, e Besouro era muito valentão, então ele acabava tomando as dores e brigando por isso, tá? Até diziam, né, que Besouro tinha o corpo fechado, que se transformava num besouro porque ele era um mateiro, ele entrava no mato e ninguém mais achava ele, tá? Então começa essa lenda do grande Besouro Magangá, que nasce em 1900 e morre em 1927, né? E deixa um grande legado para a capoeira. Besouro, né, que foi morto em uma tocaia, né, e foi ferido com a faca de Ticum, né, o Tucum, e acabou falecendo vítima desses ferimentos, né? Ele foi para uma fazenda, brigou com o filho do coronel, o coronel mandou ele para outra fazenda de Maracangalha, né, se não me engano, e lá e mandaram uma carta por ele, que o mensageiro não deve voltar, só como ele não sabia ler. Então já era aquele fruto daquelas leis que tinha que proibir o negro o acesso ao estudo, e não era uma coisa importante para eles, né? Naquele tempo você achava que o importante era o trabalho. E ele dá um pouso, depois faz essa tocaia para o grande Manuel Henrique Besouro Magangá. Nesse período também nasce, né, Mestre Bimba, o filho do lutador de batuque, aprende capoeira, e ele achava que a capoeira devia perder, devia ser liberada e devia ter uma divulgação maior. Mestre Bimba era um homem muito à frente do seu tempo, e ele conhece nesse período estudantes de medicina das repúblicas lá de Salvador e começa a ensinar para esse povo. E eles ajudam o Bimba a fazer um regulamento, uma metodologia de ensino, e surge o primeiro método de ensino, né, que seria a luta regional baiana, que passava a chamar luta regional baiana porque não podia ser conhecida como capoeira. E o Brasil passava por um momento também político delicado, né? Veio a era do Getúlio Vargas e ele queria um campo de apoio a essa política, né? E ele então manda, através do seu interventor, Juraci Magalhães, chamar o Mestre Bimba ao palácio, e lá o Bimba achava que ia ser preso, porque o Mestre Bimba, pelo que consta, era adepto do Partido Comunista, e eles passam a liberar a prática da capoeira, descriminaliza ela, tira do Código Penal, desde que a capoeira fosse, né, feita em ambiente fechado e com alvará fornecido pela polícia, né, sendo que a primeira academia de capoeira, o primeiro elemento a ensinar foi o Mestre Bimba, e sua academia até hoje está no Terreiro de Jesus, né, onde já tivemos a oportunidade de conhecer, em Salvador, Bahia. Então, esse período a capoeira da Umbum, ela é ensinada também no CPUR de Salvador, cursos de oficiais, e começa também a ter esse caráter, né, se não me engano, a polícia militar começa, as tropas de choque com capoeiristas, e depois vai para a polícia militar do Rio, e começa a pegar escolas, e hoje está onde está a capoeira. Mas é um período muito difícil para a capoeira, até muitos, né, culpam o Bimba por embranquecimento da capoeira. Bimba tinha uma visão, né, muito maior que a sua época, e até
muitos capoeiristas da época de hoje, né? O Bimba sabia que a capoeira, de alguma maneira, ela ia se libertar e não ia ficar na mão de ninguém, né? Porque as lutas, elas não nascem, né? O Bimba criou um estilo, porque a capoeira já existia. Então, as lutas não nascem na cabeça do mestre, elas nascem, né, por um movimento social, um momento que necessita. Quando a sociedade se movimenta, essas lutas também sofrem alguma modificação. Tá? Então, o mestre Bimba, ele passa a ensinar e a capoeira começa a ser divulgada. Né? Na década de 70, a capoeira é associada às confederações e surgem as graduações de capoeira, né, que muitos passam a usar as cores do Brasil, as cores da bandeira do Brasil, e outros passam a usar cores de orixás, dos nossos minérios, nossas florestas, e assim vai. E alguns também copiando artes marciais orientais. Né? E a capoeira Angola, né, alguns não passam a não usar a graduação, até hoje. Tá? Então, essa capoeira do mestre Bimba passa a ser chamada capoeira regional, e a que tinha um método de ensino mais eficiente como luta, e a capoeira tradicional, aquela do lúdico, você passa a chamar a capoeira Angola. Não por nascer em Angola, mas por essa tradição de quando está na senzala, já estão esses negros com as brincadeiras de Angola. Então, grandes nomes desse período também, mestre Bimba, mestre Pastinha, mestre Valdemar Rodrigues da Paixão, Samuel Querido de Deus, mestre Bugalho, né, começam a surgir, e hoje a capoeira está onde está, graças à figura desses grandes mestres. Né? A capoeira passa também às escolas, né? Passa a ser um instrumento educacional. Né? A capoeira, por uma lei, se não me engano, do governo da Bahia, ela começa a ser também levada com as companhias de dança para fora, para o exterior, e a capoeira toma conta na década de 70, 80, do estrangeiro, e passa a voltar também para o Brasil como um instrumento, né, mais refinado, digamos assim, e também um produto de exportação do Brasil. Então, a capoeira, ela começa a ir para o exterior, começa a ser divulgada, e você começa a ver na capoeira também uma fonte de renda, entendeu? Não só para o capoeirista, mas muitas entidades, né, começam a surgir, confederações, federações, e começa a crescer o olho para esse produto comercial que passa a surgir. Então, a capoeira ganha as telas de cinema, televisões, novelas, teatro, começa a ferramenta também de preparação de bailarinos, de corpos de teatro. Então, a capoeira, ela, na década de 90, ela passa a ter leis que cerceavam o capoeirista ao trabalho, né? que era quase que uma reserva de vaga para estudantes de educação física por uma resolução do CREF. Né? Então, os capoeiristas começam a ser perseguidos nessa década aí, e foi muito difícil quem dava aula de capoeira ser proibido de dar aula nos espaços, principalmente clubes, academias, né? E se dizia que a capoeira estavam preocupados com a não formação física, de educação física dos mestres da capoeira, mas passa ao mesmo tempo a deixar que estudantes com 6 meses de capoeira que estavam cursando educação física ensinassem em detrimento ao mestre da capoeira que tinha 20, 30 anos de capoeira. Né? Então, depois, né, então a capoeira já sofre tem um período difícil, mas foi bom que os capoeiristas voltaram a seu habitat natural, que era no meio do povo, voltando a dar aula nas periferias e nos clubes sociais, né, da periferia. Então, nos anos 2000, em 2002, entra um governo mais popular no Brasil, e a capoeira passa também a entrar nesse viés aí da capoeira, de uma capoeira mais social, e a capoeira então passa
a ser considerado nosso patrimônio material cultural do Brasil. Tá? Assim como o frevo, que o frevo, né, nasceu da capoeira. Então você vê a contribuição da capoeira. Né? E a capoeira passa a ser nosso patrimônio material cultural do Brasil e começa a ter todo um programa para a salvaguarda dos mestres da capoeira, da roda de capoeira, nossos instrumentos. Né? E hoje nós batalhamos para que a capoeira ganhe o mundo, mas que ela seja não a capoeira do mundo, mas sim uma capoeira do Brasil para o mundo, entendeu? Como uma marca nossa. Mas a capoeira todo mundo pode praticar e deve praticar. O estrangeiro deve praticar, o branco, o negro, né? Então essas questões sociais, religiosas, essas barreiras na capoeira elas se aniquilam, porque no círculo, né, todo mundo é igual. Então na capoeira tu vê ali o preto, o branco, o índio, né, o alemão, o católico, o evangélico, o muçulmano, o ateu, né, o umbandista, né, todos juntos, né, por um ideal comum que é a prática da capoeira. Então a capoeira ela é sim um instrumento que tende a diminuir e até exterminar essas barreiras que tem se criado e proporcionado até guerras aí pelo mundo. Nós temos esse compromisso com a capoeira e um compromisso maior, que é a capoeira. Ela era uma arma que era anti-escravagista, e hoje a nossa guerra é outra, contra o preconceito de étnico, contra o preconceito de gênero também. Ela é uma arte onde temos homens, mulheres, né, que ainda impera ainda um campo muito machista, mas isso tende também com o tempo ir diminuindo, né, pela nossa formação, né, e por esses vários períodos que a capoeira vem passando, e a mulher cada vez mais, né, entrando no mundo da capoeira. E hoje temos grandes mestres de capoeira, né, e isso é muito bom. Tá? Então a capoeira do Brasil ela tem ganhado o mundo, vai ganhar o mundo, e hoje a gente não tem diferença nenhuma de ver um argentino treinando, jogando capoeira muito bem, um japonês, um austríaco, um alemão, um italiano, né? Então a capoeira ela tem como berço o Brasil, mas ela já ganhou o espaço em todos os segmentos mundiais, tá? Bom, agora iremos mostrar um pouco da parte de musicalidade, como na outra oficina iremos mostrar os toques de berimbau. Nessa vou mostrar o trio de berimbaus, né, da capoeira, como funciona. A capoeira, né, como eu falei, a capoeira regional, ela era somente um berimbau e 2 pandeiros. Na capoeira Angola e capoeira de rua, nós temos os trios de berimbaus, né? Então, agora eu vou mostrar o toque de Angola com gunga, médio e viola. Nesse toque, berimbau, gunga faz a base, o médio acompanha e o viola faz os floreios relativos ao toque, improviso. Quando o berimbau viola firma o toque, o berimbau gunga ele está livre para fazer os floreios. O médio. Quando o berimbau viola voltar aos floreios, o gunga volta com a base. Pouco toque, o berimbau médio pode fazer o toque também pequeno.
também é chamada em modo de medida. Outro toque de instrumento grande com trio, também fica muito bom. Vamos lá. Viola faz a marcação, o médio fica livre no fundo da parte de orelha. Quando o viola volta para o floreio, os dois começam a marcação. Toque de Yuna. O trio fica muito bonito também, toca de samba de roda. Então, a capoeira, ela vem ganhando o mundo, está ganhando o mundo e cada vez mais crescendo, levando e elevando a nossa autoestima para todo mundo. Isso faz com que também, não só a capoeira, mas nossas culturas populares, cultura afro-brasileiras, vão sendo conhecidos os nossos rituais que deram formação a toda a cultura brasileira. A cultura afro-brasileira é riquíssima. Dito que se nós não conseguimos contar com as diversidades de culturas afro-brasileiras que temos em nosso país. E o mestre de capoeira, o capoeirista, ele leva não só a capoeira, como outras culturas, outros rituais afins à capoeira, que são levados em apresentações, shows, né, palestras, e também na hora da descontração do capoeirista. Então, citamos o próprio samba de roda, o maculelê, né, tambor de crioula em algumas regiões, o frevo, que nasceu da capoeira. Então, a puxada de rede, que é um ritual que faz a encenação da pesca do xarel, né, no nosso litoral, a pescaria do peixe em comunidade. Então, todos esses rituais que estão sendo passados de geração em geração, tem o dedinho do capoeirista, o dedinho do mestre capoeira. Então, o mestre capoeira, ele tem um compromisso muito grande então por isso que deve ser valorizada a nossa capoeira, porque ela leva, né, todas as outras culturas juntamente com a capoeira. E citamos o maculelê, né, que é um ritual, esse trazido, né, mas já transformado aqui no Brasil, né, e que é feito com bastões. Então a gente ocupa o atabaque, né, com 2 atabaques, né, para fazer esse som, que é mais ou menos esse aqui, ó.
uma música que é de minha autoria, que de Maculelê, tá? Dança preto velho, dança pra viver, mostra pra esse povo o nosso Maculelê, mostra pra esse povo o nosso Maculelê. Bate o atabaque, chama todos para a rota, pra mostrar pro povo a alegria de viver, pra mostrar pro povo a alegria de viver. Outro ritual que é muito utilizado, como eu tinha falado, é a puxada de rede, né? Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querido. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Olha o beijo! Ok? E o samba, como nós tínhamos falado, né? Então, pessoal, este, né, é uma parte que eu procurei embasar os fundamentos da capoeira, de lutas afins, falar um pouco, né, do cenário da capoeira a nível de mundo, a importância da capoeira na história do Brasil, a importância da capoeira no nosso dia a dia, que as transformações da capoeira não foram feitas, né, somente pela mente do mestre, foram feitas porque o momento ele era propício. A capoeira, assim como toda arte marcial, ela vai se movimentar quando existem algumas transformações sociais. Então, essas lutas se movimentam, essas atividades se movimentam conforme, né, os momentos históricos de seu país, os momentos sociais. Então, nenhum mestre acorda inspirado e vai dizer eu criei uma luta. Não, as lutas nascem sempre de um anseio social. Então, para ver que a capoeira ela teve esse momento lá no Quilombo, que a luta era contra a escravidão, depois ela ganhou o ambiente urbano, se tornou uma arma, né, uma arma de guerrilha, né, depois ela vem se tornar, ter um papel político com as mudanças, né, do Brasil. Quando vem a abolição da escravatura, sofre outra mudança, sofre um período, né, de folclorização ali com a investida contra os capoeiristas, colocado o capoeira criminalizado a prática da capoeira. Depois com o mestre Bimba, que tinha ali um campo de apoio ali à sua luta regional baiana, porque o Brasil estava sofrendo uma transformação, né, política e social muito grande, né, na era Vargas. Depois a capoeira ela se retrai de novo com a proibição da prática da capoeira praticamente, né, que os capoeiras foram cerceados de dar aula em academias, clubes na década de 90, ela volta para o seu ambiente e depois dos anos de 2002, né, também com o governo popular se torna a capoeira um instrumento tem um papel importante, tá? Como instrumento educacional, um instrumento de inclusão social, né? Até que ela se torna, né, nosso patrimônio material cultural. Então essa é a importância da capoeira e este é o nosso tesouro da cabaça, né? Então, porque a cabaça, como eu já tinha mostrado, é a nossa caixa de som do berimbau, a nossa caixa acústica. Ela vem do fruto do porongo, né, a cabaceira, que ela vem de norte a sul do Brasil. Ela une todo o Brasil. Em tudo que é lugar do Brasil nós temos a cabaça. É um fruto vindo da África e ele, a
cabaça, ela representa esta diversidade cultural no nosso país, tá? Então, espero que as novas gerações passam a transmitir isso, os seus toques de berimbau, toques de atabaque, tudo aquilo que a capoeira pode mostrar, e que o capoeirista seja curioso. O capoeirista tem que ser curioso, né? Não tenha vergonha de se expor. Então nós esperamos que as novas gerações sejam cada vez mais completas que nós, mestres da capoeira, né, mais antigos, fomos, tá? Então, um grande abraço a todos.